Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Léo e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre livros. Porque dessa vez eu vou falar sobre as minhas leituras de 2021. E esse vídeo, que faz parte de um projeto que eu tô desenhando pra esse ano, consiste em tratar sobre outros assuntos, ou seja, se desvencilhar um pouco, né, da exclusividade em relação ao Dragon Ball Zoroark Battle, na parte dos vídeos que eu trago aqui pro canal, e os livros é uma alternativa que eu vou buscar nesse sentido. Mas esse vídeo que não é nenhuma novidade, porque eu já trouxe um no mesmo estilo, falando sobre as minhas leituras de 2020, em que eu apresentei os livros que eu li naquele ano. Foi basicamente no segundo semestre, né, quando bateu a pandemia, eu de alguma forma me encontrei aí com o caminho da leitura e apresentei os 5 livros que eu tinha lido naquele período. E nesse mesmo vídeo eu prometi que para o ano seguinte eu buscaria dobrar essa meta, né? Ler 10 livros. E foi o que eu realmente consegui, né, atingir a esse valor que eu tinha estipulado. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os 10 livros que eu li aí durante 2021. Então a gente começa aqui com Harry Potter e o Enigma do Príncipe, da J.K. Rowling, seguindo aí algumas das leituras que eu tinha feito no ano anterior, que foi justamente o livro 4 e o livro 5, né, o Cálice de Fogo e Ordem da Fênix. Então dando sequência direta aqui com o Enigma do Príncipe, que é um livro que já se encaminha mais pro final da história, né? Ele traz várias revelações aí de segredos, né, de mistérios, então ele tem vários flashbacks, né, enfim, várias explicações. Então ele meio que exige um pouco mais aí da leitura, né, da atenção, mas eu que particularmente gosto muito, né, acompanho aí desde moleque os filmes, depois fui me aventurar nos livros, e esse aqui acaba sendo um dos melhores, com certeza. Uma questão que eu acabei moscando, porque eu li esse logo no início do ano, e depois li vários outros que eu vou mostrar aqui, mas quando eu fui tentar ler o último, eu meio que tinha perdido o fio da parada, né? Tinha me desconectado ali daquele universo. Então por isso, nesse momento eu tô relendo os outros livros, né? Já reli os 2 primeiros. Então vou pegar toda na sequência para chegar aí ler o 7º livro e finalizar essa saga aí tão emblemática, né? Tão marcante, tão conhecida. Aqui sobre a edição da editora Rocco, eu tenho essa coleção aqui que tem a capa clássica, né, mais antiga. Isso porque eu tinha o 3º livro há bastante tempo e aí comprei os demais para fechar a coleção ao redor disso. Edições diferentes é o que não falta do Harry Potter, né, mas decidi seguir por essa daqui, que é a mais basiquinha, a mais simples, o que importa é a história e vamos que vamos, tá? A única coisa, tem orelha aqui no livro, mas simplesão e efetivo. Depois eu li esse daqui, O Mal Nosso de Cada Dia, do Donald Ray Pollock. Ele que tem essa capa curiosa, né, porque o nome do autor, ele fica grandão e o título do livro é que é pequeno. Então parece que o nome do autor é o nome do livro. Mas esse daqui que eu fui atraído pelo filme, a Netflix preparou uma adaptação dessa história. É o Diabo de Cada Dia, se não me engano, o nome do filme. E tem um elenco aí estelar, né, nós temos como protagonista o Tom Holland, o nosso querido Homem-Aranha e vários outros artistas aí de ponta. Então o filme acabou me chamando a atenção e aí descobri que ele vinha de um livro, né? Era adaptado no livro e tendo a oportunidade acabei adquirindo para conhecer um pouco dessa história. Só que a gente pega pelo título, né, O Mal Nosso de Cada Dia, né, revertendo aí um verso da oração, parece que é uma coisa de demônios, né, uma parada assim sobrenatural. Mas não, ele trata basicamente da pior das criaturas, que é o ser humano. E essa história que se passa numa cidadezinha no interior do Ohio, nos Estados Unidos, por volta ali da década de 50, é um período pós-Segunda Guerra, e nos traz vários personagens. Nós temos o protagonista, que é o Arvin, que é vivido aí pelo Tom Holland no filme, e o pai dele vem da Segunda Guerra, completamente maluco aí da cabeça. A mãe dele acaba adoecendo e o pai dele comete várias bizarrices para tentar mantê-la viva, oferendas, sacrifícios, coisa bizarra. O moleque acaba crescendo basicamente sozinho, então ele cresce aí também malucão, né, totalmente torto das ideias. E aqui no verso do livro ele dá mais ou menos o tom aí da parada. Vou ler para vocês. Em torno deles, né, desses personagens, do garoto, do pai, circula um nefasto e peculiar grupo de moradores. Um insano casal de assassinos em série, um pastor que come aranhas e um xerife corrupto, todos entrelaçados numa viciante narrativa da mais corajosa e sombria lavra americana. Então, é gente da pior espécie, né? A gente tá falando no período mais antigo, numa cidadezinha, então é a galera tentando passar a perna no outro, as pessoas sendo facilmente ludibriadas, maluco aí tentando se aproveitar das outras pessoas, então é realmente um festival aí de crueldade, né? De
barbaridade. Mas falando assim, parece que é um negócio pesado pra caramba, né? Só que não é nada diferente do que a gente vê no noticiário da TV, por exemplo, tá certo? Não é nada aí que vai te fazer, né, perder o sono, enfim, nada desse tipo. Mas ele trata aí justamente desse lado perverso aí do ser humano, esse que é o grande ponto aí do livro. O filme me chamou muito mais atenção, tá? Acho que mais pelas atuações. Temos também o Robert Pattinson, que tá agora como Batman. Destaque aí pra cena dele com o Tom Holland na igrejinha, na capela. Acho que é o ponto alto do filme. E o livro, eles são bem parecidos, né? São bem similares o filme e o livro, mas não trouxe aí muita coisa pra mim, não acrescentou muito, mas valeu aí a experiência. Sobre a edição, esse aqui é um livro da Dark Side Books, tá? Editora bem popularzinha aí, tem vários fãs, meu primeiro livro dessa editora. Tem capa dura, tá? Com um material até meio emborrachado, é meio curioso. E tem também o fitilho, marcador. Então uma edição é muito boa, muito caprichada. E é isso, quem tiver curiosidade pode aí dar uma conferida. E na sequência eu pude conhecer uma maravilha, que é o Kindle. Então a gente tem uma sequência aí de livros que eu li no Kindle. Esse que tava parado aqui, né, é do meu irmão, ele acabou me dando. Não estava utilizando e viu que eu estava interessando, né, nesse lance aí dos livros. Então deixou aqui para eu utilizar. E aí já aproveitei logo de cara para ler a primeira história, que foi Carrie a Estranha, do Stephen King. Autor aí super conhecido, né, até mesmo fora do mundo aí literário. Então um cara que teve várias adaptações já para cinema, para séries, enfim. Então um cara que tem diversas obras. E justamente por isso eu não sabia exatamente por onde começar. Ficava em dúvida. A gente tem alguns grandes sucessos, como por exemplo o It, que é um livro que eu tenho aqui também, mas não queria começar por ele. Então é um livro mais denso, né, maior, tem uma história longa, um livro muito comprido. E aí eu fui pela solução mais simples, a ordem cronológica. Então eu peguei aí pelo primeiro livro que ele publicou, que foi justamente Carrie a Estranha. Esse livro que traz a personagem do título, a Carrie, com uma sofrida, coitada. Ela sofre bullying na escola, a galera pega pesado aí, a turma azucrina com a vida dela. A mãe é uma completamente maluca, né, uma fanática religiosa alucinada. Então, realmente, qualquer lado que ela vá, não tem sossego. Só que o que ninguém sabe é que ela tem poderes psíquicos. Então, como toda boa história aí do Stephen King, tem um sobrenatural envolvido. Então, ela pode controlar as coisas com a mente, né, tipo uma Jean Grey. Então, quando chega a hora da vingança, meu amigo, aí o bicho pega. Essa aqui é uma história que foi adaptada 2 vezes aí pro cinema. Tem um filme que foi feito logo depois, né, que o livro foi lançado, na década de 70, livro bem antigo. E teve uma adaptação aí dos anos 2010, por aí, não lembro certo o ano, mas que é mais recente, acho que mais pessoas conhecem, inclusive. Foi a única que eu assisti também, a mais antiga ainda não tive oportunidade. Mas é uma história simples, né? Uma premissa muito simples, a garota que é zoada e depois ela se esquenta ao ponto de que decide detonar todo mundo. Então esse que é o lance. A única parte do livro que me deixou meio assim em relação a ele foi o fato de que ele é entrecortado com passagens do futuro, né? Uma espécie de julgamento, né? Alguns relatos das pessoas que presenciaram aquele episódio. Então, a princípio eu fiquei meio confuso, né, com aquele tipo de narrativa, mas depois acabei me habituando. É um livro bem simples, a gente tem um escritor aí não muito experiente, que posteriormente viria a ser um dos maiores e melhores, né, da história da literatura. Esse, como vocês puderam ver, que é um livro que eu não tenho aqui físico, ainda não adquiri, mas pretendo. Vi inclusive que vai ter uma nova edição aí que vai sair mais caprichada, capa dura e tal. Então, assim que tiver um precinho interessante, vou buscar adquirir. Outros também que eu li pelo Kindle, que eu também não tenho aqui em físico, foi O Senhor das Moscas, um livro aí do autor William Golding, e que tem uma premissa bem simples também. Um grupo de crianças, né, um grupo de meninos, acaba sofrendo um acidente de avião, cai numa ilha deserta, tá, numa ilha distante. Os adultos todos morrem, o piloto, o copiloto, a equipe, enfim, só sobra a molecada e eles têm que se virar nesse cenário inóspito, né, e sem perspectiva. Então o grande lance é você entender, né, como que eles vão se organizar, né, como é que eles vão definir ali as funções, enfim, como eles vão
ter o desenvolvimento ali nessa situação tão complicada. E o que o autor busca mostrar de forma bem eficiente é que nem tudo é perfeito. Inclusive, depois que eu li o livro, pesquisando um pouco, eu vi que ele é uma crítica a um outro livro mais antigo, de 1800 e alguma coisa, em que garotos, né, garotos ingleses acabam presos numa ilha, só que eles têm solução para tudo, eles são um MacGyver, então conseguem construir ali um barco, né, conseguem se virar muito bem, e esse prova justamente o contrário, né, ele é mais real, ele é mais pé no chão. E ele faz um paralelo muito interessante também com a sociedade, só que na visão de crianças, porque você coloca o ser humano numa situação de risco, né, numa situação mais delicada, a linha entre a civilidade e a barbárie é muito tênue. Então isso fica evidente também com as crianças, independente da inocência, do que for, o ser humano é um só. Então é interessante ver como isso se desenrola. E é um livro bom. Pelo que eu li antes, né, de conhecer a história, imaginei que seria extraordinário, né, pelas opiniões, mas foi uma leitura boa. Inclusive, o livro foi lançado na década de 50, recebeu vários prêmios, então ele é ovacionado aí até hoje. E, como eu falei, não tem a versão dele física, mas foi lançada uma nova versão desse livro com uma outra capa. A capa mais antiga eu achava muito feia, então quando pintar a oportunidade aí também vou adquirir essa versão aí do Senhor das Moscas. Outro livro que eu li também no Kindle, mas posteriormente acabei adquirindo a versão física, é O Jogador Número 2, do Ernest Cline. Esse, como dá pra perceber, é uma continuação, claro, do Jogador Número 1. Foi, inclusive, um dos livros aí que eu li em 2020. Estava presente no vídeo aí que eu tratei, né, sobre esse assunto. E foi uma das minhas principais leituras, né, até então, O Jogador Número 1. E esse veio com a responsabilidade da sequência, aquilo que foi tão bem apresentado. Mas você sabe daquela história de uma sequência que ninguém pediu, né, ninguém estava esperando? É exatamente o caso aqui do Jogador Número 2. O que eu acredito, né, e deve ser um fato, ocorreu por pura pressão aí dos estúdios, porque o primeiro livro foi adaptado aí pro filme, foi um grande sucesso, inclusive o projeto aí do Steven Spielberg, então arrecadou aí milhões, né, chamou muita atenção, um filme que eu achei muito legal, tratando aí muito bem, né, inclusive do fato das referências, que é o grande ponto aqui dessa história, né, ele se baseia em várias referências dos anos 80 principalmente, né, dos anos 90 também, e a sequência foi justamente para surfar nessa onda, né, para fazerem outro filme, para render ainda mais, enfim, e acho que o autor ele não tinha exatamente esse projeto na cabeça, então foi meio que na pressão aí para escrever essa continuação, então com isso acaba atrapalhando bastante o desenvolvimento. Então ele basicamente tenta reciclar o que foi feito no primeiro livro. Só para dar uma contextualizada, nós temos aqui um universo, uma realidade virtual, né, que é chamada do Oasis, em que é como se fosse a nossa internet, só que toda reunida num negócio só, com realidade virtual, né, você podendo acessar tudo, qualquer coisa, a qualquer hora. E a proposta aqui também é um novo equipamento de realidade virtual, em que ele conecta diretamente ao cérebro do usuário e aí você consegue ter sensações ali dentro daquele ambiente virtual. Então, os sentidos, né, cheiro, tato, enfim, você consegue ver como se fosse você mesmo naquele universo, como se você tivesse sido transportado para aquele universo. E claro que esse tipo de tecnologia acaba dando cagada. E sobre o lance das referências que eu comentei, né, que foi um grande ponto aí do primeiro livro, referenciando filmes, séries, jogos, enfim, música, né, tudo do universo ali dos anos 80, esse daqui, ele soca demais isso, parece que é um livro de referências com uma história aí de fundo. Então, ele buscou ao máximo usar essa fórmula que deu certo no outro livro, usou demais, né, exagerou, enfim, no geral não foi uma experiência ruim, foi mediano, valeu pela leitura. Um ponto também que é uma tristeza, ele demora tipo umas 100 páginas para começar a desenvolver a história, então são 100 páginas de enrolação, é complicado, é difícil, pra galera que leu o Jogador Número 1, pode chamar a atenção, né, por ser a continuação. Eu fiquei meio que alucinado, até tentei ler no inglês, mas é muito puxado. Enfim, e aí esperei ter essa edição nacional, mas é aquela história, era uma continuação que não precisava, que ninguém queria. Agora sobre a edição, é o que me fez comprar esse livro, né, tá bem bacana, tem esse corte aqui trilateral em azul, tem fitilho, também marcador, capa dura, então a editora Intrínseca fez um trabalho aqui impecável, inclusive com a aquisição dos direitos, né, eles trouxeram também o livro 1, é uma publicação nova, que era de outra editora.
Então, posteriormente vou ver se eu adquiro também para fechar o conjuntinho aqui, a dupla, com esses dois livros. Mais um que eu li no Kindle, mas que tenho aqui também, é o Matéria Escura, do Blake Crouch. Primeiro, olha essa capa. Parece que a cor tá estourada, mas não, ela é assim mesmo. Até é um material tão curioso que ele meio que reflete na sua mão o desenho, né, o colorido aqui da capa. Bom, pra mim aqui esse livro é o máximo. Sabe aquela pessoa que vê um filme e recomenda pra todo mundo, ou assiste uma série, ouve uma música e conta pra todo mundo que a pessoa tem que ver aquilo? Esse sou eu com esse livro. Realmente foi arrebatador aí pra mim, porque primeiro é uma ficção, tá? Só pra adiantar, uma ficção científica e que trata de um tema que tá muito em voga atualmente, que é a questão do multiverso, né? Das diferentes realidades. Então, coisa que a gente tá vendo aí aparecendo com bastante frequência, né? Se tratando aí do universo Marvel. E a premissa aqui do livro segue exatamente isso. Então, seria o caso de, tipo, ter o Léo que não tem um canal no YouTube, ou que tem um canal no YouTube e simplesmente estourou aí de sucesso. Enfim, são diferentes caminhos que você poderia ter seguido, né? Ou que de repente você seguiu, mas apenas numa outra realidade. Então aqui na história nós temos o Jason, que é um protagonista, um cara que vive uma vida ali mediana, né? Um professor de faculdade, professor de física, é casado, tem um filho, vida ali cotidiana, né? Sem nada muito espetacular, sem nada demais. Só que ele poderia ter tido outras escolhas, né? Poderia ter sido muito mais bem sucedido, poderia ter sido famoso. E se de repente ele não foi? Então é nesse ponto aí que a história acaba se debruçando. E daí pra frente, o que eu falar pode ser spoiler, mas é demais, realmente me fisgou essa história aqui. Fiquei completamente alucinado. E esse autor certamente já entrou aí na minha mira, porque qualquer outro projeto dele eu vou querer conferir. Tem um outro livro dele que foi lançado, chamado Recursão, eu tenho aqui também, vou ler esse ano com certeza, mas recomendo total, velho. Muito boa história. E é um outro fator também, por ser de ficção, às vezes a galera acaba se afastando um pouco, né, da ficção científica. Mas ele trata de uma forma, e parece que é uma coisa muito absurda, né, multiverso, viagem no tempo, vai e volta. Mas não, ele trata de uma maneira tão simples que fica muito tranquilo aí de entender. Então, até porque o próprio autor ele não é nenhum físico, professor, nada assim do tipo. Então ele busca trazer uma didática aí muito bacana para esse tipo de assunto. Bom, e sobre a edição, aqui também é da editora Intrínseca, assim como o anterior, essa capa demais, ela chama muita atenção, capa dura, tá? E basicão, mas muito bacana. Então um livro aí que eu recomendo total. Agora de volta nos livros mesmo, eu li Flores para Algernon, do autor Daniel Keyes. Esse livro aqui que também mostrei num outro vídeo, que eu apresentei aí algumas compras que eu tinha feito. E aqui nessa história nós temos o Charlie, que é um rapaz que tem deficiência intelectual. Então ele tem uma mentalidade de uma criança de 6 anos. Então ele não sabe se comunicar direito, não sabe escrever direito, ele não entende situações assim sociais, então a galera tira uma onda com a cara dele, ele acha que é brincadeira, né? A galera dá uma olhada nele, ele acha que estão brincando, né? Que são amigos, é bem desagradável. Então aparece para ele a oportunidade de mudar isso através de uma cirurgia totalmente inovadora, em que possibilita o aumento de QI, né, do seu nível aí intelectual. Então ele acaba aceitando esse procedimento, que dá super certo, e ele começa a desenvolver uma capacidade intelectual insana, ao ponto dele superar, né, o conhecimento aí dos próprios médicos que desenvolveram esse procedimento. Então ele passa a entender tudo aí do que você imaginar, né, de ciência, de qualquer assunto, idiomas, ele passa a falar vários idiomas que nem existem mais. Então o cara desenvolve aí um crânio incrível. Só que acima do conhecimento, acho que o grande ponto desse livro, ele busca a questão da humanidade, porque ele começa a perceber o comportamento que as pessoas tinham com ele. Então, agora que ele consegue discernir as coisas, né, que ele é inteligente, a galera já se afasta um pouco dele, ele já não é mais bem-vindo, entendeu? Ele começa a perceber as reações das pessoas, né, coisas que ele não via antes, tanto de agora quanto do passado. Então ele começa a ter uma reflexão fodida, e da metade para pro final da história, você
começa já a entender onde é que aquilo vai dar, né? Onde é que aquilo vai terminar, e aí já te dá uma quebrada assim. Então é um livro incrível, tá? Uma experiência aí ímpar, e inclusive chega a ser bem emocionante. Então recomendo bastante. Tem essa pitada aí de ficção científica, né? Mas é um livro muito mais humano do que você possa imaginar. Sobre a edição, nós temos aqui essa edição da editora Aleph, uma editora que eu curto bastante, traz vários tipos de livros aí que me interessam. Então, capa dura, tá? Bem bacaninha, bonitinho. Então, top 10. Outra história que eu tive também o prazer de conhecer foi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Esse que acho que é bem conhecido por conta do filme, né? Com Will Smith, a adaptação aí que foi feita já tem alguns anos, mas que não tem nada a ver com o livro. Apenas o fato dele estar sozinho ali no mundo. Mas a primeira grande diferença é que lá no filme é uma galera meio uns zumbis, assim, mais inteligentes, né? Aqui são vampiros, tá? Essa aqui é uma história da década de 50, então traz muito daquela aura de terror, né? Que tinha naquela época, né? Com várias histórias nesse sentido e tal. E o livro, ele meio que dá uma resgatada nesse tema, porque já estava, né, decaindo bastante. Então ele traz bem nessa pegada aí de ser uma espécie de um terror, né? Uma parada assim mais soturna. E aqui, ó, no verso tem esse grandão: Robert Neville não está só. Então, exatamente por isso, porque o nosso protagonista aqui, esse do nome, ele convive ali com esses monstros, né? Esses vampiros, a galera que foi infectada. Então ele tem que levar a vida aí de sobrevivente, o último sobrevivente. É interessante que o livro ele é tratado num micro-universo, então ele não expande tipo assim o mundo inteiro. Ele fala daquela região ali, mas é como se fosse tudo. Então o cara vive ali sozinho, tem que se virar com proteção, com comida, com suprimentos. Então é a saga dele, né, de sair de dia para buscar essas coisas, voltar antes do anoitecer, né, para não ficar ali numa situação completamente perigosa. Mas é muito legal você ver ele tentando descobrir, né, os motivos que levaram a isso, né, a essa epidemia, enfim. Um outro ponto muito diferente do filme é que no filme o cara é um cientista e tal, ele tá bem preparado para isso. Aqui não, é um cara normal, é um cara que de um dia pro outro a vida dele virou do avesso. Então ele tem que aprender, né, tem que entender aí o conceito, né, de estudo genealógico, né, de DNA, enfim, toda essa parada, né, científica. Então ele tem que correr atrás para entender, buscar os instrumentos. Então é um cara cotidiano, né, que acabou sofrendo com isso e por algum motivo ele sobreviveu a essa catástrofe. Tá bem legal, é um livro que eu gostei bastante. Eu não li com tanto afinco assim, eu acabei sendo muito displicente. Eu li um pouco, aí depois li mais na outra semana, então eu acabei me perdendo um pouco aí na história. Então certamente esse é um livro que eu vou reler, né, para aproveitar bem essa história que é muito bacana, um livro aí que já é um clássico por si só. Essa edição aqui, que também é da editora Aleph, assim como o anterior, achei bacana, é um livro em capa dura, mas ele é bem pequenininho, né? Se a gente comparar com outros, por exemplo, a gente percebe uma diferença, né, bem grande, olha só. Olha como ele é menor, né, em relação a outros livros. Então, um outro fato que eu achei bem bacana é a diagramação das páginas. Ela fica bem centralizada, tá vendo? Não é aquela que fica toda espalhada pela página, enfim, é mais confortável aí na leitura. Então é isso, uma edição aí muito bacana que eu já tava namorando faz tempo, tava fora de estoque, voltou. Aí quando eu vi por um precinho bom, né, por metade do preço, já adquiri na hora e tá aqui. Inclusive hoje tem outra versão, capa comum e tal, mas era essa daqui que eu queria. Em novembro, no mesmo aniversário, acabei escolhendo ler essa daqui, o Battle Royale do Konshu Takami, e não poderia ter escolhido melhor. Bom, esse título que hoje em dia não é nenhuma novidade para ninguém, né? Tendo visto aí a popularidade dos jogos nesse sentido, que se expandiu aí absurdamente, né, para diversos estilos, inclusive. Mas o Battle Royale, que é aquela premissa simples, né, de juntar uma galera no local e a turma se matar até sobrar apenas um. Só que nesse contexto aqui nós temos uma classe, uma sala, né, uma turma de sala de aula que é escolhida aleatoriamente por ano para compor esse programa, né, para participar desse programa
em que os alunos têm que se matar entre si. E só por isso já gera um interesse muito grande, né? Eu acho que o grande ponto aqui do autor é um livro bem comprido, ele tem umas 700 páginas e não torna a leitura chata, né? Cansativa, porque ele vai alternando entre as diferentes perspectivas dos personagens. Então, apesar de a gente ter aqui o protagonista, né, de ter um núcleo ali principal, mas ele acaba seguindo o caminho aí de outros personagens, tendo a visão deles, a perspectiva de cada um. Então, dessa forma, acaba alternando de uma maneira que não deixa a leitura cansativa. Para vocês terem ideia de como a narrativa do livro é tão boa, das primeiras vezes, né, os primeiros dias assim que eu li, a primeira, logo de cara, eu li umas 100 páginas. Aí, continuei no dia seguinte, li mais umas 100 e poucas páginas. Assim que eu fui quase metade do livro em poucos dias, entendeu? E aí depois fui lendo, né, mais calmamente, de maneira aí que eu consegui terminar até que bem rápido, apesar do grande volume de páginas que ele tem. Então, uma história muito boa. Eu acho que o grande ponto, pelo menos que me pegou, são os nomes dos personagens, né? Nós temos aí todos nomes japoneses, então alguns a gente acaba não fixando. Então aparecia a menção de alguém e eu falava, nossa, mas quem é esse? Eu tinha que voltar para tentar entender, mas como é um jogo em que a galera vai morrendo, também não precisa se apegar muito no nome da galera. Então esse é um ponto aí também que acaba nem sendo um problema. Mas é uma baita história, que inclusive tem várias adaptações de filme e tal, e tem um mangá. Tem um mangá que foi feito depois. Eu já li alguns volumes, infelizmente eu não tenho físico, né? Acabei baixando aí e lendo. Mas, sei lá, se de repente um dia eles se publicarem, vou fazer um esforço aí pra adquirir, porque também é bem legal e você consegue ter uma outra visão da história, né? Porque você consegue ter uma referência visual da história, então acaba complementando ainda mais o que você viu aqui no livro. E a edição aqui, nada demais, tá? É da editora Globo, tá? Globo Livros, capa comum, tem orelha também, tá? Então, bem simples, mas bem legal. E o lance que eu achei bacana também é o papel. Ele é um papel mais grosso, então ele até parece ser bem grandão, mas apesar da quantidade de páginas, ele parece ser muito mais, mas é por causa desse papel que ele é mais composto, assim, é melhor aí também para leitura. E no mês de dezembro, basicamente na semana do Natal, eu li essa historinha aqui, uma história de Natal, tá? Um conto de Natal, tem várias vertentes aí do título, mas a história é uma só, que nós temos aí acompanhando o Scrooge, que é um velho ranzinza, insuportável, que odeia todo mundo, odeia todos, só quer saber de dinheiro e odeia basicamente o Natal. Esse é o grande ponto aqui da história, por isso do título. E aí ele tem um choque de realidade. Ele é visitado aí pelos fantasmas do Natal, que mostram, né, cada um deles fantasma do passado, do presente e do futuro, em que eles mostram, né, uma perspectiva diferente, né, do que ele acreditava. Então ele acaba tendo um famoso choque de realidade, né, por conta disso, e decide aí viver de uma outra forma. Então uma história bem simples, tem aqui umas 100 páginas, 100 e poucas páginas, então eu li de uma vez só, foi numa paulada só, e é tipo uma fábula, né, uma historinha bem simples assim, mas que traz uma mensagem bem bacana, tá? Não exatamente referente ao Natal, você pode ler em qualquer período, mas como eu tinha comprado fazia tempo, né, numa visita aí que eu fiz a um sebo, né, que eu encontrei alguns livros, eu estava ali no meio, já estava curioso, e aí acabei aproveitando também para ler nesse período, né, para calhar aí desse período do Natal, mas é uma historinha bem bacana e também bem direta, tá legal? Então esses foram os livros que eu li aí durante o ano de 2021, exatamente esses 10. A ideia era ler um livro por mês, se ultrapassasse isso tudo bem, mas claro, esse plano não deu certo, consegui até certo ponto, e aí acabei fechando com os 10 livros durante o ano. Para o próximo, eu não vou buscar dobrar como eu fiz ano passado, vou ser bem singelo, vou deixar em 15 livros, tentar ler 15 livros esse ano, já vou ficar aí bem satisfeito. E para fechar, desses todos, os melhores foi o Battle Royale, que eu comentei agorinha, tá? Foi uma experiência muito bacana, e os outros... Teve aqui o Eu Sou a Lenda, tá? Que eu já tinha ouvido muito falar sobre ele, e aí pude comprovar que é exatamente incrível. Também o Flores para Algernon, que eu destaquei bastante, também
é uma leitura imprescindível. E o maior de todos, Matéria Escura. Esse daqui realmente não teve para ninguém e tá aí entre os principais livros que eu já li, sem dúvida, tá certo? Então, desse vídeo é só, agradeço a você que clicou nesse vídeo, principalmente que chegou até aqui. Comente aí se você já conhecia alguma dessas histórias, se você tem interesse pela leitura, se você acha legal este tipo de conteúdo. Enfim, é uma tentativa que eu tô trazendo aqui pro canal. Vou fazer independente, né, de qualquer coisa, porque é algo que eu quero abordar, né, que eu quero compartilhar aí com a galera. E se você que não tem o costume da leitura, se eu puder te motivar a ler o que quer que seja, putz, já vai ser uma vitória completa, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. E se gostarem, não se esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então vou ficando por aqui, falou e até a próxima.